durante essa trajetória na FGMF, eu pude perceber a falta de representatividade entre a equipe técnica que passava pelo escritório, né? Então, poucas vezes entravam arquitetos negros no escritório. A gente é plural e esses olhares diferentes trazem vantagens, né, para o mundo corporativo. Hoje, essa geração, eles são multifocais. E isso tem também um preço, né? Sim. Que é a questão da saúde mental, da ansiedade. Olá, eu sou a Mariana De Peron, fundadora da Travessia Estratégias em Inclusão, uma consultoria focada em práticas ESG, de diversidade e inclusão. Hoje, no C3 Talks, nós vamos falar sobre desafios e oportunidades de diversidade e inclusão no setor construtivo. E conversando com a gente, nós temos a Caroline Martins, que é presidente da Associação Aproxima e analista de RH da FGMF Arquitetos, e também a Adriana Mendes, que é gerente de RH da construtora Gafisa. Para você que nos assiste, não esqueça de se inscrever no canal do C3, deixando o seu like e o comentário aqui no vídeo. Então, para que a gente possa começar esse bate-papo sobre esse tema que é tão caro, acho que para todas nós aqui, eu gostaria que vocês se apresentassem e pudessem falar um pouco sobre o que levou vocês a trabalhar e buscar essa questão relacionada à diversidade e inclusão. Então, como que foi para você? Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade, né? É sempre muito gratificante poder falar sobre o tema, eu fico muito feliz. Bom, me chamo Caroline, né? Eu trabalho há 11 anos no setor da arquitetura, porque eu trabalho na FGMF há 11 anos. Sou profissional de RH, né? Como já foi dito anteriormente. E durante essa trajetória na FGMF, eu pude perceber a falta de representatividade entre a equipe técnica que passava pelo escritório, né? Então, poucas vezes entravam arquitetos negros no escritório. Mas eu gosto de contextualizar que a questão de se racializar muitas vezes vem tarde até para quem é uma pessoa negra, né? E isso aconteceu comigo. Por anos que eu estive no escritório, eu não sentia, talvez eu não via de forma muito clara essa disparidade. Foi após mais ou menos uns 7 anos que eu já estava no escritório, de 7 para 8 anos, que eu comecei a problematizar, digamos assim, né, essa situação. Então, comecei a pensar sobre isso, mas ainda entendendo, né, porque foi um processo para mim também, até que chegou um momento em que a gente decidiu, dentro da FGMF, até semelhante, né, a gente estava conversando um pouquinho antes com o que ela disse, a criar um comitê de clima para tratar diversos assuntos no escritório. Dentre eles, surgiu diversidade e inclusão, né, e a partir daí, hoje em dia a gente não tem mais esse grupo, né, do comitê, mas aí eu comecei a trabalhar a questão de diversidade de forma intencional dentro da FGMF. Então, devido a essa falta de representatividade que eu via internamente, e até bastante ingenuamente, eu achava que era algo dentro da FGMF. Eu não enxergava como algo do setor. Então, eu agendei uma reunião com sócios do escritório para dizer o quanto a gente precisava ser mais diversos, né? E a partir daí comecei a criar um programa, que até então seria interno, então a gente ia criar esse programa para a FGMF, ele não tinha um nome, né? A gente ainda não sabia como fazer, porque uma das questões que surgiram com a nossa gerente operacional e com as gerentes das equipes era que nós não recebemos currículos de arquitetos negros, né? E eu fiquei assim, mas por que a gente não recebe? E aí, para estudar tudo isso, precisou puxar um fio, né, digamos assim, e foi aí que eu fui entender que era uma questão do setor. Então, o programa que inicialmente era para ser apenas da FGMF, acabou ganhando uma proporção muito maior, porque ele foi ficando cada vez mais redondinho, mais rico, a gente foi entendendo tudo que era necessário ser feito para que esse programa fosse eficiente, né, e eficaz, e aí ele deixou de ser da FGMF e passou a ser um programa da arquitetura paulistana até o momento, né, mas a gente tem a vontade de que se expanda e que a gente possa abranger outros estados e, quem sabe, se tornar nacional no futuro, né? A gente deseja isso de verdade.
Vai se tornar, sim, Vai se tenho tornar, eu certeza. acredito que sim. Bom, prazer estar aqui, poder falar desse tema. Eu sou Adriana, gerente de recursos humanos da Gafisa, estou há 6 anos lá e esse tema surgiu dentro da companhia e dentro do RH em 2021, quando a gente criou o comitê SG, e aí dentro dos pilares ali social, a gente já vinha falando sobre isso. E aí a gente foi entender um pouco do mercado, o que o mercado estava praticando, o que a gente poderia trazer de iniciativas, né, em relação à diversidade e inclusão. Mas a gente quis primeiro conhecer o nosso público. Então a gente fez uma pesquisa interna para entender o quanto a gente era diverso. E dentro da pesquisa de clima daquele ano, a gente colocou uma pergunta para que os colaboradores respondessem como eles enxergavam a Gafisa em relação a esse tema. E a gente se surpreendeu positivamente, porque naquela época a gente não fazia nenhum tipo de ação, mas a gente teve pontuação de mais de 80% das nossas pessoas enxergando a Gafisa como uma empresa de inclusão e diversidade. E aí a gente olhou e falou, nossa, acho que o nosso trabalho não vai ser tão árduo assim, porque eu acho que o desafio maior é quando a própria empresa não enxerga, né? As próprias pessoas não enxergam isso internamente. Então a gente guardou essa informação, em 2022 a empresa passou por muitas mudanças ali de estratégia, não coube fazer um comitê, em 2023 a gente entendeu que era o momento, montamos um comitê, abrimos inscrição para que as pessoas pudessem se aplicar, porque a gente queria pessoas que tivessem lugar de fala e quisessem realmente se engajar com os temas. E aí a gente teve muitas aplicações, fizemos uma seleção e escolhemos 8 pessoas. Começamos a fazer algumas ações o ano passado e esse ano a gente tem um cronograma de janeiro a dezembro. Cada mês a gente fala de um tema diferente. E a nossa missão desse primeiro ano é conscientização. A gente fez a sensibilização quando a gente criou o comitê para toda a companhia. Trouxemos, né, pessoas para falar, treinamos esse time, essas 8 pessoas, trouxemos informações para que eles também pudessem direcionar as ações de uma forma que a gente sensibilize todo o nosso time. E tem sido muito legal, mas é um ano realmente de conscientização, de trazer informações, conhecimento, trazer esse lugar de inclusão, de olha, nós precisamos desse lugar seguro, de acolhimento, onde as pessoas entrem aqui, se sintam à vontade, possam se desenvolver e entendam que elas têm oportunidade. E aí, para o ano que vem, a gente pensa em atividades mais intencionais de recrutamento, de trazer realmente a diversidade para o nosso público. Que ótimo. Normalmente, quando a gente trabalha, né, e observa o tema da diversidade e inclusão dentro das empresas, e eu posso falar isso porque eu atuo com isso há 20 anos, muitas vezes a gente vê esses temas sendo tratados de uma forma superficial. E eu falo superficial porque a gente tem muito essa questão do conhecimento, a gente vive numa era da informação, mas informação não quer dizer necessariamente conhecimento, né? E esse tema é um tema que ele vai, né, quando a gente começa a trabalhar esse tema, ele é um tema que ele vai puxando questões que são estruturais na nossa sociedade. Então, como que vocês acreditam que a gente pode trabalhar essa temática da diversidade e inclusão dentro das organizações, dentro das empresas, de uma forma mais profunda? Olha, eu acredito que é importante ter intencionalidade, né? A gente, quando apresenta normalmente o programa Aproxima, né, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, normalmente a gente fala muito sobre isso, que existe uma demanda, né? Esse tem sido um assunto cada vez mais discutido. Acho que é importante falar que nós estamos falando de diversidade aqui, né? O Aproxima, ele traz um recorte dentro de diversidade, que é a diversidade racial, né? Mas a gente sabe que tem outros pontos a serem tratados, né? A serem trabalhados. Mas a gente costuma dizer que, por ser uma pauta, muitas empresas procuram, de fato, né? Mas nem sempre por uma questão de valores, e sim por uma questão de estar bem no mercado, de estar caminhando conforme o mercado pede, né? Mas eu acho que precisa ser intencional, partir das lideranças. Geralmente tem que vir, né? A cultura de uma empresa se estabelece a partir das lideranças, né? Até as suas equipes. Então, acho que a conscientização
do problema e se colocar diante da ação é que faz a transformação acontecer, né? Então, no nosso caso, com o programa Aproxima, o nosso primeiro passo é o letramento racial. Então, todas as empresas que passam a participar, se tornam parceiras do Aproxima, elas têm como um dos requisitos a participação no letramento racial, que é feito hoje por uma empresa, né, que chama Instituto Gueto. O nosso conselheiro, o Vitor, ele é quem ministra esses letramentos, né? Então, existe um letramento para as lideranças, um letramento para as equipes, mas porque é importante, de fato, entender. É como você disse, é algo estrutural. Então, muitas vezes, no dia a dia, falas, né, ações passam despercebidas e você só vai ter a consciência disso se você estudar sobre o assunto, né? Exato. Então, esse é o primeiro passo. Acho que eu acredito que tem que vir de forma, né, para me resumir o que eu quis dizer, vir das lideranças e que exista intencionalidade em aprender e participar da mudança. Eu concordo, eu acho que precisa vir da estratégia, a alta liderança precisa estar alinhada com isso, para que seja o exemplo, para descer para a camada de liderança ali de gerência, coordenação e todo o time. Precisa ter intencionalidade, precisa ter uma cultura do dia a dia que sustente o conhecimento, o letramento. Nós somos uma empresa de engenharia, num setor predominantemente masculino, e tem algumas coisas que são naturais da cultura, que não vêm do Comitê de Diversidade, que é a questão da mulher. Nós temos uma CEO, mulher, né? Veio como trainee de obra, assumiu a posição. Nós temos a nossa diretora de engenharia, é uma mulher. Então, nós temos GGO aqui em São Paulo, temos 2 GGOs, um deles, né, é uma mulher. A gente, quando anda nas obras, porque o RH vai às obras para poder entender um pouco desse mundo tão diferente, a gente nunca ouviu as mulheres reclamando ali de uma questão de diferença entre o homem e a mulher, e a gente sabe que em outros lugares isso às vezes acaba acontecendo. A gente não tem isso como cultura. 45% da nossa liderança é mulher, são mulheres. Então, eu acho que a gente vem tratando algumas coisas como cultura. Tem um programa de estágio, quando a gente olha para o jovem, em algum momento, a gente só vai contratar jovens daquela tal universidade, dessas 5 universidades. E aí a gente foi quebrando isso. Mas por quê? A gente fez um processo seletivo, ele passou na dinâmica, passou nas seletivas, conhece. Às vezes esse candidato, ele não frequentou essa faculdade, e ele não frequenta porque ele não tem a oportunidade, mas ele tem tanto potencial quanto. E a gente foi quebrando isso. Então hoje a gente envia os candidatos, os estagiários, eles nem questionam em relação a isso. Então são coisas que a gente foi mapeando, tem os vieses inconscientes, né, que a gente precisa identificar e quebrar. E hoje a gente não tem. Então os gerentes aí, eles aceitam os candidatos. A gente tem coisas que não tem a ver com o Comitê de Diversidade, mas é cultura. O programa de Jovem Aprendiz, a gente efetiva 90% dos nossos aprendizes. Os nossos líderes, e que bom, eles adoram desenvolver e eles lutam para efetivar. Eu preciso efetivar, porque ele é muito bom. Isso para a gente é muito... a gente fica muito feliz, porque a gente recruta, a gente não quer só cumprir a cota, a gente quer que aquele jovem se desenvolva e tenha, de fato, uma profissão. E muitas vezes o líder fala assim, olha, ele é muito bom, para minha área eu não tenho vaga, mas vamos tentar alguma oportunidade para ele? Então isso já está dentro da cultura. Eu acho que por isso também reflete um pouco da pesquisa de 21, porque quando a gente aplicou, a gente não tinha ações intencionais, mas a cultura já favorecia essas ações e essa percepção das nossas pessoas. Então eu acho que é isso, precisa estar ligado à cultura, precisa estar ligado à estratégia e precisa ter práticas, né, do dia a dia que sustentem esse conhecimento e essa visão. Eu acho que são 3 coisas, né, bem importantes, assim, que me marcaram na fala de vocês, que é a questão do comprometimento da liderança, que eu acho que é fundamental. A gente percebe que as empresas que não têm as lideranças efetivamente engajadas nesses temas ou em qualquer outro tema, né? A gente fala diversidade e inclusão, práticas ESG, reputação, qualquer, né? Ética, integridade. Se as lideranças não estão engajadas, a gente não consegue mover os temas. Acho que a intencionalidade na diversidade e inclusão, porque todos nós somos seres
naturalmente, temos todos vieses, né, implícitos, temos preconceitos, gostamos mais de conviver com aqueles que são mais parecidos conosco, isso tá, né, é um atestado já da neurociência. E um outro ponto que eu acho importante é a estratégia, isso precisa estar no dia a dia para que vire, né, faça parte da cultura. Se você não pratica, isso não vira um hábito, né, isso não se incorpora na cultura. Então, eu queria perguntar, né, falar um pouco aqui com a Caroline, queria que você contasse um pouco desse projeto que se iniciou no FGMF e que você lidera, né, e que tem esse recorte étnico-racial. Mas antes de você falar do projeto, teve uma coisa que me chamou bastante a atenção, que é essa questão da racialização, né? Quando a gente fala da racialização e passa pelo letramento racial, muitas vezes as pessoas que são negras, às vezes elas não se autodeclaram. A gente não tem, isso não é uma coisa que está difundida na nossa sociedade. Então eu queria perguntar isso para você e para você falar um pouco sobre o projeto que se iniciou no escritório. Sim. Eu acho que sobre racialização é algo também até um pouco ligado ao conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas não se autodeclaram porque vem de uma estrutura que muitas vezes a família, porque tem muita miscigenação, né? Então muitas vezes a família, aconteceu isso comigo, inclusive, né? Por parte de mãe era uma família branca, por parte de pai uma família preta retinta. Então, por parte da minha mãe, existia um pouco de resistência. Então, eu lembro que quando eu era pequena, eu me falava, não, você é parda, coisa que claramente não sou. Então, isso gera muitas questões na cabeça de uma pessoa, né? E aí, quando não se tem conhecimento, fica mais difícil ainda se identificar. Então, eu acho que a estrutura, como a pessoa foi criada, onde ela vive, com quem ela se relaciona, impacta diretamente em como ela vai se autodeclarar, né? Muitas vezes não é porque a pessoa é negra, talvez, né, parda, que ela não precise também do letramento, porque ela pode ter preconceitos contra a sua própria raça, né? Exato. Então é algo a ser quebrado e eu acho que a informação faz isso mudar a cada dia, né? Eu acho que quanto mais conhecimento, falar-se mais sobre o assunto, a questão também, dentro da questão racial, tem o colorismo, né? Que aí traz outros recortes. Então, assim, quando a gente vai falar sobre isso, o assunto é extenso, né? Existem muitos pontos a serem a interseccionalidade. Então, tem muita coisa a ser, né, falada a respeito. Mas eu acredito que nós temos caminhado para isso. Conforme se discute mais, se lê mais sobre o assunto, eu acho que a conscientização tem sido maior também no momento de se autodeclarar. Infelizmente, a gente sabe que a questão da autodeclaração muitas vezes é problemática, porque as pessoas, né, acabam usando disso para se colocar em lugares, pessoas que já têm privilégios, né, acabam se colocando em lugares quando não existe uma banca correta de identificação, enfim, existem problemas. Mas a gente entende que tem caminhado para cada vez uma maior conscientização. E aí, falando sobre o programa, né, o nome do programa é Aproxima. Esse é um programa de estágio rotativo para estudantes de arquitetura de 2º a 4º ano e tem por objetivo a inserção competitiva desses estudantes, né, no mercado através de experiência profissional, capacitação e desenvolvimento, repertório cultural. Então, a ideia do programa é que ele seja bastante rico, bastante completo, para que os estudantes saiam de fato, né, desse ciclo de 1 ano e meio. O programa é rotativo, dura 1 ano e meio, né? E os estudantes têm a oportunidade também, um outro objetivo muito claro que nós temos no programa, de conhecer os caminhos dentro da arquitetura em que eles podem atuar. Porque o Lourenço, né, como eu disse, o Lourenço é co-criador do programa e ele é professor. E ele costuma dizer, né, reafirmar, que as faculdades de arquitetura hoje, elas não preparam o estudante para trabalhar numa indústria, numa construtora, numa loja. A mentalidade do estudante é projetar. Então, ou ele vai trabalhar no escritório de arquitetura ou ele vai abrir o seu próprio escritório, né, projetando. Mas existem inúmeros caminhos, né? Hoje, o programa Aproxima, ele abre vagas em escritórios de arquitetura, em incorporadoras e construtoras, indústrias, em lojas e também na administração pública. Então, existe um caminho enorme, né, que pode ser percorrido, existem várias formas de atuação, mas que talvez até pouco tempo os estudantes não tinham isso muito claro, né? E aí a gente tem um time muito legal de parceiros, né, que entraram com a gente hoje, está muito bem estruturado o nosso time,
estamos muito felizes com isso. E os estudantes já estão estagiando, né? Nós iniciamos com 25 estudantes, eles estão dentre essas empresas, né, dividido dentre essas empresas, e eles têm acesso a uma biblioteca muito legal também, que também ficou muito bem estruturada, nós ficamos muito felizes, né, de todos os cursos que nós temos na nossa biblioteca hoje, apenas um é com desconto, todos os outros são gratuitos para eles, então eles têm a oportunidade de se desenvolver, a gente também tem feito bastante dinâmicas culturais com eles, né, então, até agora, no dia 5 de outubro, eles vão participar de um tour por Higienópolis com o Fernando Forte, que também é da FGMF. Então, eles participaram da Casa Cor, foram no prêmio da revista Projeto, que inclusive é nossa parceira, né? Nossa parceira de mídia e comunicação, a revista Projeto. Então, a gente está bastante feliz conforme como tem caminhado o programa e também com o feedback dos estudantes, porque eles costumam, né, falar muito sobre nossa, eu estou fazendo cursos que eu não imaginei que eu fosse fazer, eu estou estagiando num escritório, numa empresa que eu jamais imaginei que eu teria acesso. Então, isso tem sido muito gratificante, né? E aí, para fechar, assim, né, eu acho algo também bastante importante, porque quando a gente fala, né, de ter uma equipe diversa, a gente tem que pensar que não vai adiantar de nada se ela for diversa, se ela não for inclusiva e se não houver equidade, né? Então, dentro do programa existe uma bolsa, né, que é obrigatória para todas as empresas, benefícios também que são obrigatórios serem oferecidos para esses estudantes, para que eles sejam um pouco confortáveis, né, um pouco mais confortáveis para passar pelo estágio, além de que a gente teve o cuidado de colocar todos os estudantes próximos à faculdade, então eles estagiam próximo à faculdade, para entender também que eles não percam muito tempo ali no trajeto, né, então esse programa realmente ele foi criado pensando nesses estagiários, né, nesses estudantes, e a gente acredita muito que vai fazer um grande diferencial na vida deles, e quando eles, né, se formarem, a realidade vai ser outra. E que eles possam, né, não serem únicos, porque isso é muito importante, eu sempre falo isso, não basta ser o único ali, né, eu entrei para uma empresa muito legal que anteriormente ninguém participava, mas não basta ser um, né, nós queremos representatividade no setor. Então, é algo que eu também trabalho muito neles, que vocês sejam os primeiros que vão puxar muito nos outros, até que programas como o Aproxima não precisem mais existir. Muito bom, parabéns. Obrigada. É muito encantador, né? Eu acho que esses programas que você consegue colocar não só a experiência técnica, mas o conhecimento, a rede de relacionamentos, né? As visitas, quer dizer, você ter uma formação integral, né? Porque muitas vezes a faculdade, ela te passa a sua rede, obviamente, de colegas, amigos e a formação técnica, mas nem sempre é toda a formação técnica que é necessária para você conseguir visualizar o mercado, né, que você pode trabalhar. São muitas oportunidades mesmo. Sim, e tem uma coisa bem legal também no programa, é que cada empresa pôde levantar um mentor interno, né? E aí a gente orienta que os mentores, a cada estagiário novo que chegar, que eles possam entrar na biblioteca e direcionar quais cursos os estudantes devem fazer para aquele estágio específico. Então, de fato, quando eles terminarem o ciclo, eles vão ter uma experiência muito diferenciada, né, sobre cada um do setor, e eles têm a oportunidade de escolher no que eles querem, de fato, trabalhar. A gente até traz sempre um caso, né, que é do gerente da Ornari, que é um dos nossos patrocinadores, inclusive, que ele se formou em arquitetura, né, mas ele não estava feliz arquitetando. E quando ele... projetando, né? E aí, quando ele teve a oportunidade de ir para a Ornari, né? Alguns colegas dele até falaram, mas você vai trabalhar em loja, né? Tem certeza que você vai fazer isso? Se for 5 anos, né? Ali estudando. E ele falou que ele se encontrou, que ele é muito feliz e que ele, se ele não tivesse, né? Ele quebrou um preconceito, né? Mas se ele não tivesse feito isso, ele não saberia e talvez ele não estaria feliz na profissão, né? Então, é isso que a gente traz também bastante para os estudantes. Fala, olha, pode ser que no primeiro momento vocês pensem assim, mas eu queria estagiar primeiro no escritório de arquitetura, né? Eu não queria ir para uma construtora agora, alguma coisa assim. E acabou que isso tem acontecido claramente. Eu tenho um grupo com eles, né? E os que estão em outros, eles falam, nossa, é muito legal, eu jamais imaginei que seria assim, que a atuação do arquiteto aqui seria dessa forma. Então, tem sido bastante rica a experiência. A gente está bastante feliz como tudo tem acontecido. Que ótimo. E aí, Adriana, conta para mim, você como, né, como gerente de RH na Gafisa, desde o momento que você falou que vocês começaram a pensar, né, mais sobre a questão da diversidade e inclusão, quais foram os desafios e as oportunidades que você encontrou, barreiras, para que vocês começassem a implementar esse programa?
Eu acho que os desafios é entender um pouco do momento da empresa, o que cabe para aquele momento, tanto que a gente começou a falar em 21 e só veio fazer de fato em 23. Eu entendo que as ações elas precisam ter pessoas que engajem, então a gente precisa escolher bem essas pessoas que são os agentes de transformação para que eles possam influenciar mesmo as outras pessoas e ser um programa sólido. A gente precisa de planejamento, porque existem ações, né? Acho que tem que ser, a gente precisa criar ações intencionais. A alta liderança precisa estar alinhada com aquilo que a gente está fazendo. Então a gente apresenta para eles, né, as ações, eles apresentaram um cronograma para que eles pudessem também trazer a percepção deles e validar isso, eu acho importante. A gente teve um pedido da alta liderança que foi assim, a gente não quer ser ainda afirmativo para fora, a gente quer primeiro ser. Então, primeiro vamos construir internamente, criar essas ações, gerar essas ações, e aí quando isso já estiver muito sólido, a gente naturalmente expõe para o mercado. Então, eu achei isso muito legal vir da liderança, porque muitas vezes as empresas já pensam na exposição, né? E a gente foi no lugar contrário, não, vamos ser primeiro, e aí depois a gente expõe de uma forma natural, já sendo diverso, incluso e com ações. Consistente, né? E consistente. Porque às vezes a gente já anuncia para fora, aquilo não se perpetua e foi só um anúncio, né? Então acho que a gente está nesse momento. Então eu acho que isso foi uma facilidade da gente ter a alta liderança comprando essa ideia. Os desafios eu acho que é isso, provar que o programa tem valor e sustentar isso, né? Para os próximos anos e solidificar mesmo com ações de diversidade. Bom, para inspirar um pouco assim, as pessoas, né, que estão nos assistindo, empresas do setor construtivo que querem se aprofundar, fazer mais ações, projetos, programas relacionados à diversidade, equidade e inclusão, quais seriam as dicas que cada uma de vocês daria? Olha, eu acho que algo que aconteceu na FGMF, né, para poder nascer o Aproxima, foi perder o medo também do perfeito, né? Porque é aquela questão de, mas e se eu começar e eu errar, né? E se eu tentar e eu acabar esbarrando em algum problema e não saber lidar? Vai aprender no processo. Eu acho que é importante começar, se colocar direto na ação mesmo, né? Porque entender o problema, a gente já entendeu, né? A nossa sociedade mostra diariamente o problema. Então a gente precisa se colocar. E muitas vezes pode ser que sim, vai errar, mas vai errar fazendo algo e seguindo no aprendizado para que seja sanado esses erros, né? E que a gente seja cada vez mais eficaz no combate, né? A preconceito, a discriminação, enfim. Então, algo que você disse que eu achei muito, muito legal mesmo é isso. Não fazer para mídia, né? Não fazer para fora, para marketing, mas sim ser intencional mesmo e fazer com convicção de que esse é o caminho correto a se trilhar. Então, eu acredito que é isso, perder o medo. Acho que o primeiro momento é esse, porque a gente nem sempre não faz algo por ter, de fato, um problema com aquilo, né? Às vezes é um pouco de receio. Então, eu acho que se colocar na ação é o primeiro passo. Eu acho que primeiro mapear, fazer esse mapeamento mesmo de como essa empresa está, porque existem empresas que têm dificuldades maiores, eu acho que resistências, né, maiores, e aí tem uma forma de lidar com isso na sensibilização, então mapear mesmo o momento daquela empresa e trazer ações que engajem todas as pessoas, né? A gente fez, cada mês a gente tem, né, ações, a gente fez em janeiro, por exemplo, um de intolerância religiosa, que foi muito legal, engajou a empresa inteira, as pessoas se conectaram, depois falaram, nossa, a sua religião parece um pouco com a minha. Eu tenho relatos de pessoas que foram lá e falaram assim, nossa, me fala um pouco mais da sua religião, tenho curiosidade de saber, não conhecia ninguém que fosse dessa religião. Então isso aproxima as pessoas e olha que legal, a gente é muito diferente, mas a gente pode se conectar. Exato. A gente teve em maio a Semana da Família e aí a gente trouxe uma narrativa de famílias múltiplas, porque hoje nós temos uma famílias forma... plurais, né? Plurais, a gente muito olha, diferentes. é pai com mãe, mãe e mãe, pai com pai, mãe sozinha, mãe com a avó, pai com pai de pet, mãe de avó, pet.
né? Não, as famílias hoje, né, na nossa sociedade, elas são cada vez mais plurais e mosaicos, né? Exatamente, a gente quis trazer isso. Isso é muito legal. E aí a gente abriu inscrição, as pessoas se inscreveram com as suas famílias e a gente foi ao parque num sábado de manhã. Então, colaboradores, família, seus pets, suas crianças, e a gente teve atividade para todo mundo. A gente botou os adultos para brincar, tinha recreação para as crianças, tinha um espaço para os pets, então foi incrível e as pessoas gostaram muito. É uma forma de aproximar e de falar, gente, é isso, a gente é plural e esses olhares diferentes trazem vantagens, né, para o mundo corporativo. Então foi essa linha. Então a gente teve muitas coisas legais. Agora a gente vai falar sobre maturidade, a gente vai ter um talk show e vai trazer 50, 60 a mais e a geração de 20 e poucos anos para falar assim, o que vocês pensam do mercado de trabalho? Porque há, né, esse conflito, a gente precisa olhar para isso. Claro, são gerações muito diferentes, muito né? diferentes. E eu acho que tem uma coisa geracional que a gente, assim, pelo menos eu escuto e já falei também que é assim, esse estagiário não é como não atua do mesmo jeito que eu quando eu era estagiária, mas é uma geração, são gerações completamente diferentes. Eu estava vendo debate sobre a questão do foco. A gente, quando eu estudava e estava na escola, na faculdade, a gente não tinha um celular na mão, não tinha internet à disposição. Hoje, essa geração, eles são multifocais. E isso tem também um preço, né? Sim. Que é a questão da saúde mental, da ansiedade. Então, exato. Eu acho que essa questão geracional, eu acho tão rica a discussão, porque as gerações que já nós, que somos mais velhos, nunca seremos como eles. Exato. E eles nunca serão como nós, porque nós vivenciamos a sociedade em momentos tão distintos, embora em tempo não tanto, mas que a tecnologia chegou e mudou tudo, né? É uma geração que já nasceu com a tela, Exato, né? A gente não tinha isso na nossa Imagina, infância. a minha internet era discada. Eu passei. Você passou por isso, também, né? Esperava domingo para acessar. Isso, para acessar. Era internet discada, às vezes não funcionava e estava tudo bem. Meia-noite, né? A gente aqui falando da idade já, né? Mas não é, a gente fala sobre isso. E muda, né? Muda e aí, muito. A gente quer trazer esse olhar, assim, tá tudo bem. São duas gerações que trazem o seu olhar para o desenvolvimento de carreira, para como vai se colocar no mercado de trabalho, mas que a gente tem que lidar e tá tudo bem. Então, eu acho que para inspirar, eu traria um pouco dessas ações que foram legais e que usam as nossas próprias pessoas. A gente ainda não está olhando para fora, né? A gente está usando as nossas próprias pessoas para dizer a gente tem um diferente aqui, a gente pode consolidar isso e tá tudo bem. Vamos olhar para o foco, para o resultado. A gente pode ter um ambiente colaborativo e todo mundo ganha com isso, né? Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso papo e antes da gente se despedir, eu queria primeiro agradecer a participação de vocês, a presença e também parabenizar por esses projetos que vocês têm desenvolvido nas empresas e também eu falo que normalmente quando a gente trabalha com diversidade e inclusão a gente vê as mulheres liderando esses temas, né? As mulheres assim brancas, as mulheres negras, né? Então eu acho muito importante a gente poder estar aqui também num grupo de mulheres e ressaltar isso, porque o setor construtivo é um setor, como vocês trouxeram, que ele é marcado, né, historicamente, culturalmente, pela presença mais masculina. E a gente está aqui podendo falar sobre isso, 3 mulheres, eu acho que a gente já está tendo uma quebra de paradigma. Eu agradeço pela disponibilidade de vocês, né, estarem aqui e desejo que vocês continuem essas travessias para que esses projetos e programas de diversidade e inclusão sejam cada vez mais frequentes, profundos e que provoquem as mudanças nas empresas e também na sociedade. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer participar.